Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, que seja um dia cheio da presença do Espírito Santo, que possamos ser direcionado por Ele, ensinado por Ele, consolado por Ele, fortalecido por Ele, edificado por Ele e tomado em nossa plenitude por Ele, pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Graças a Deus, vamos para mais um ensinamento de Jesus para nossas vidas. E nesta manhã, neste dia, o ensinamento de Jesus tem esse tema, as hipérboles do Mestre. O texto está no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 18, o versículo é do 21 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes. Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe deviam 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Glórias a Deus. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. É, porque o tema é esse aqui, as hipérboles do mestre. Primeiro, vamos lá. O que é hipérbole, né? Hipérbole, olha o que é hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste no exagero intencional de uma ideia para dar ênfase, expressividade ou criar um efeito de humor ou drama. Essa figura é comum na linguagem do dia a dia, na literatura, na publicidade e na música. Vou espirrar. Ai, perdão. Ó, um exemplo, um exemplo do que é hipérbole. Dizer estou morrendo de rir, em vez de estou rindo muito, é, para enfatizar a intensidade do riso. Então, ninguém morre de rir, ninguém está morrendo de rir, é um exagero, ai, estou morrendo. Outro exemplo agora na minha cabeça, todo mundo, é, todo mundo achou estranho o que você fez, todo mundo achou estranho o que você fez, não foi o mundo todo, não foi todas as pessoas do mundo, né? Mas, assim, para dar ênfase como o que a pessoa fez, né? Ah, todo mundo viu o que você fez, então, para dar ênfase que muitas pessoas viram, né?
usam esses tipos de hipérbole. E nesse texto aqui, Jesus usa hipérbole aqui, ó. Respondeu Jesus: Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui é uma hipérbole, né? É, é, quando Pedro pergunta para Jesus, né? Devo perdoar 7 vezes? Jesus fala: Não 7, mas 70 vezes 7, que dá, eu acho que 490, uma coisa assim, 4.900, acho que é 490. Mas não que é para perdoar 490 vezes que Jesus usou essa figura de linguagem, mas dando ênfase na explicação para Pedro que o perdão ele tem que acontecer todas as vezes que tiver necessidade de perdoar, deve ser perdoado. Agora a gente vai entrar no sentido, né, da mensagem. Jesus sempre usa hipérbole, sempre ele dá um exagero. Primeiro, quando ele fala, aquela passagem quando ele fala, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. Não, Jesus não está mandando arrancar o olho, né? Mas Jesus está falando, olha, cuidado, né? Porque, então assim, aqui Jesus mostra para Pedro que o perdão ele tem que ser contínuo, não tem um número exato para perdoar, tem que perdoar. A palavra de Deus diz lá no, no Pai Nosso, né? Na oração que é a parte que fala do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, um golinho de café para nós aqui. E aqui Jesus traz, né, além da hipérbole, ele traz uma parábola. E é outra coisa que ele usa muito, né, que é a parábola, que são histórias, né, normalmente histórias do cotidiano. Ele usa e ele traz a parábola mostrando a, como Deus age, né? Eu, por exemplo, hoje, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Deus realmente transformou e me encheu com o Espírito Santo, me dando dons, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, falando com vocês, expondo a palavra, né, refletindo a palavra, não vem de mim. Eu não tenho condição de fazer isso, é dom de Deus. Mas isso só vem porque Deus me perdoou, porque eu era um, um, um lixo de pecador. Eu tinha muito pecado, eu pecava demais. Na realidade, eu era iníquo, né? Eu pecava e para mim estava tudo certo. Pecava, 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 pecava. E eu não estava nem aí mais com o pecado. Então já era iniquidade. Foram 41 anos vivendo assim. E a partir do momento que eu entendi, que eu me arrependi, que eu me arrependi sinceramente, me entreguei ao Senhor, Ele perdoou. Ele perdoou tudo aquilo que eu havia feito, apagou tudo aquilo. E hoje ele me abençoa, me agracia, me encheu com o Espírito Santo e me dá dons e eu ouço a voz dele, eu tenho uma intimidade com o Senhor. Como é que eu vou agir o contrário daquilo que Deus fez comigo? Eu sei o que Deus fez comigo, eu sei o quanto Deus me perdoou. Como é que eu não vou perdoar um irmão meu? Primeiro que eu tenho, hoje eu sou cheio do espírito dele. Isso já é, né, já é algo que é automático, mas não tem como. Então, a, não é fácil perdoar, né? Principalmente para quem vive no mundão, as pessoas querem vingança. Mas o perdão, o perdão, ele é necessário e ele além de nos libertar, ele liberta também o outro. Porque normalmente quando a gente não perdoa o outro, a gente fica com aquele sentimento ruim dentro de nós, e isso vai afetar o outro. Então o perdão é necessário quantas vezes for necessário. Perdão e oração, né, por aqueles que erram. Então, que essa hipérbole de Jesus faça nos meditar acerca do perdão, que ele é um dom de Deus e a gente tem que buscar esse dom também, perdoar nossos irmãos quantas vezes forem necessário. Amém? Beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.